Bom, vamos agora entrar nos procedimentos experimentais desta atividade prática. Inicialmente, nós vamos analisar este circuito da figura 5, que é um amplificador emissor comum com polarização por divisor de tensão. Ele é um circuito que nós vamos fazer a análise CC dele, porque neste momento nós temos apenas essa única fonte de tensão contínua. Este tipo de circuito polarizado dessa forma, ele é analisado fazendo um circuito equivalente de Thevenin desse circuito de entrada, que é o circuito de polarização. Para isso, nós calculamos uma tensão, que seria a tensão aqui de base, que seria a tensão equivalente de Thevenin, que é a tensão sobre o resistor R2. Então, basta fazer um divisor de tensão simples, onde nós pegamos VCC, multiplicamos pelo resistor onde nós queremos saber a tensão de interesse, então VCC vezes R2, dividido pela soma dos resistores envolvidos nesta divisão de tensão. Beleza. Nós sabemos que o circuito equivalente de Thevenin, além desta fonte de tensão equivalente, nós temos que calcular uma resistência. A resistência para este circuito aqui seria R1 em paralelo com o R2. Eu não vou entrar em detalhes no modelamento disso daqui, não. Eu já vou direto aqui para o resultado. Então, nós vamos ter um circuito parecido com esse daqui, onde VBB é a tensão equivalente de Thevenin e RBB é a resistência equivalente. E os valores daquele circuito, que é esse circuito que a gente está analisando, eles estão expressos aqui nessa tabela 1, onde a tensão VCC ela equivale a 12 volts, o resistor RC é 4,7 kΩ, resistor RE 2,2, R1 10K e R2 2,7. Nós podemos agora fazer o cálculo desses parâmetros para a gente fazer a análise desse circuito. RBB vai chegar a um valor de 2.126 e VBB 2,55. A única coisa que eu fiz para chegar nesses valores foi atribuir nessas expressões aqui de cima os valores aqui estipulados nesta tabela 1. Além desses valores de VBB e RBB, para que a gente consiga fazer a análise CC desse meu circuito, de forma a determinar parâmetros como corrente no emissor, corrente de base, corrente no coletor, nós precisamos saber o ganho beta do meu transistor. Nós vamos considerar aqui o transistor BC548A, cujo beta típico, que pode ser encontrado em datasheet, ele é de 180. Então, nós vamos considerar para os nossos cálculos que o beta desse transistor é igual a 180. Se vocês forem consultar um datasheet, por exemplo, desse transistor, aqui eu tenho um datasheet que envolve o BC546, 547 e o 548, que é o transistor que eu estou utilizando como exemplo. Nós vamos encontrar valores de beta. Aqui no datasheet ele é colocado como HFE, que é o ganho de corrente contínua. Ele está aqui nessa tabela e ele pode ter valores entre 110 e 800, ou seja, ele é variável. Isso depende muito da construção física do seu transistor. Você pode comprar o mesmo transistor, diversas unidades dele, e todos eles vão ter valores de beta diferentes. Só que é dentro dessa faixa aqui que eles utilizam como tolerância. Por que eu utilizei 180? Eu vim aqui nesse outro datasheet, que é específico do BC548, e ele envolve 548A, B e C. Então, eu estou utilizando como exemplo o BC548A, cujo ganho naquela faixa de operação ativa vai de 110, que 548A, vocês podem notar aqui, 110 a 220. Que é uma categoria aí do transistor BC548. Só que o valor típico é 180, o valor mais usual para esse tipo de transistor, que eu tenho aqui essa coluna, que são valores típicos, é de 180, só que podem chegar de 110 a 220. Nós vamos utilizar nos nossos cálculos 180. Dando sequência aqui na análise do nosso circuito, aqui no item B,
pediu para considerar esse beta, né, de 180, retirado lá do datasheet, e, além disso, pediu para calcular alguns parâmetros, né, da análise CC desse circuito, tais como tensão de base, tensão de emissor, corrente de coletor, suas respectivas correntes e a tensão VCE. Como que a gente calcula esses valores? Fazendo uma análise das malhas do circuito equivalente de Thevenin. Para exemplificar como que a gente faz isso, vamos analisar primeiramente esta malha aqui do circuito de entrada, do circuito de polarização. Nós podemos aplicar nesta malha a lei de Kirchhoff das tensões, onde o somatório das elevações e quedas de tensão em um circuito fechado, né, uma malha fechada, é igual a zero. Então, nós temos aqui uma malha fechada. Nós temos aqui uma elevação de tensão, VBB, uma queda de tensão em cada resistor, porque eu estou analisando o sentido da corrente neste sentido horário aqui. Então, aqui eu tenho uma queda de tensão, que vai do mais para o menos, e aqui eu tenho outra queda de tensão, do mais para o menos. Beleza, então, fazendo a análise da malha aqui, vai ser VBB menos a tensão nesse resistor RBB, que seria o seu próprio valor de resistência, vezes a corrente IB, que é a corrente que circula aqui, menos aqui entre os pontos B e E do transistor, nós temos uma queda de tensão chamada de VBE, que nós aproximamos aqui pelas características próximas de um diodo de 0,7 volts. Então, menos RBB, menos 0,7, menos a tensão em RE. Essa tensão em RE é a corrente que passa nele, que não é IB, aqui ela já foi amplificada. A corrente que passa aqui é a corrente IE vezes RE. Então, nós chegamos nesta expressão aqui, ó, VBB menos IB vezes RBB menos VBE menos IE vezes RE é igual a zero. Inicialmente, nós já podemos assumir que esse circuito ele está operando na sua região ativa. Então, para isso, a gente pode chegar nas conclusões, utilizar, né, as relações básicas do transistor nessas condições, em que IE é beta mais 1 vezes IB. Então, nós pegamos esta expressão aqui e substituímos aqui no lugar de IE, né, já que nós já temos o valor de beta e nós já temos o valor aqui de incógnita apenas IB, né, no restante da expressão. Então, se a incógnita é apenas IB, nós podemos isolá-la, esse parâmetro aqui nessa expressão, de forma a obter esta equação aqui, ó, VBB menos VBE dividido por RBB mais beta mais 1 vezes RE. Todos esses valores são conhecidos. Fazendo a atribuição deles, nós chegamos que a corrente IB é igual a 4,62 microampere. A corrente IE e IC, elas podem ser calculadas utilizando as equações básicas da região linear de operação de um transistor. IE é o próprio beta mais 1 vezes IB, resultou em 0,84 mA, e IC é beta vezes IB, que resultou aqui em 0,83. Beleza. Ainda falta calcular as tensões VB, VE, VC e VCE. Como que eu calculo essas tensões? Mais uma vez, fazendo uma análise do circuito aqui que a gente tem, né? Como que a gente calcula, por exemplo, a tensão VE? A tensão VE é a tensão nesse ponto daqui, ó. Se aqui é 0 volts, essa tensão desse ponto é a própria tensão sobre o resistor RE, que no caso é RE vezes a sua corrente, que a gente já tem, que é IE. Então, VE é igual a IE vezes RE, que é igual a 1,85 volts. Que mais que a gente pode calcular? A gente pode calcular a tensão VB, que seria, no caso, VBB menos esta queda de tensão, que seria VBB menos IB vezes RBB, que dá 2,54 volts. E, por fim, a gente pode calcular a tensão VC. A tensão VC seria VCC menos essa queda. Esta queda de tensão ela é dada por IC vezes RC. Então, VC vai ser VCC menos IC vezes RC, atribuindo os valores, nós chegamos numa tensão de 8,1 volts. A tensão VCE é a tensão VC menos a tensão VE, que dá aqui 6,25 volts. O cálculo da tensão VCE é importante para a gente verificar se de fato o meu transistor ele está operando na sua região ativa.
Se essa tensão for um valor positivo e não for muito pequeno, isso já é comprovado, né? Porque é uma característica do transistor quando ele está aí numa tensão positiva e não muito pequena, que ele está operando na sua região ativa. Uma outra forma de confirmar isso é fazendo o esboço de uma reta de carga, que é o que está aqui sendo pedido no item C, né, deste roteiro. A reta de carga CC do meu circuito, ela é esboçada a partir de dois pontos básicos, que seria um ponto de situação de corte, onde a gente considera que VCE é igual a VCC. Neste ponto, nós consideramos que VCE é igual a VCC, por quê? Deixa eu só apagar isso daqui. Porque a tensão VCE máxima, que é a tensão nesses dois pontos, entre os pontos C e E do meu transistor, ela é máxima quando eu não tenho nenhuma queda de tensão nesses resistores, ou seja, quando IC é igual a zero. Quando IC é igual a zero, essa tensão VCE é igual à tensão VCC. Então, nesses pontos, a corrente IC é zero e a VCC, que é a tensão máxima que a gente pode encontrar, nesse tipo de polarização. O outro ponto é o ponto de corrente máxima do meu circuito, ou seja, quando esses pontos VCE não tem tensão nenhuma. Se aqui não tem tensão nenhuma, eu tenho a corrente máxima circulando no coletor, que seria VCC dividido pela soma dos dois resistores, que seria esses dois pontos aqui. Então, entre esses dois pontos, a gente traça essa reta de carga e verifica se o ponto operacional calculado aqui por essas expressões está, de fato, sobre esta reta. Se vocês pegarem aqui o VCE, que a gente calculou, ele é 6,25. O IC correspondente é 0,83. Ele vai estar aqui desse lado aqui do gráfico. Então, se o nosso ponto, que é a intersecção entre essas duas semirretas, estiver nesta reta de carga, quer dizer que, de fato, o meu transistor ele está operando aí na sua região ativa. Se esse ponto estivesse fora dessa reta, por exemplo, nesse ponto aqui, quer dizer que ele estaria numa situação de corte ou uma situação de saturação. Então, ele não estaria, de fato, amplificando sinal nenhum. Essas curvas em azul são curvas aí retiradas do livro, de forma aí a não representar o nosso circuito de fato, né, que é um circuito que tem esse transistor específico. Mas se vocês forem visualizar o datasheet, ele tem curvas, né, de IC por VCE. Então, nós podemos traçar a reta de carga CC neste circuito aqui, e se o ponto quiescente, que é o ponto operacional que a gente calculou, estiver numa região próxima aqui de uma reta horizontal, quer dizer que, com certeza, o meu transistor está operando na região ativa de operação. Bom, aqui no Multisim, nós temos que montar esse circuito que foi proposto aí no primeiro item do procedimento experimental. E para isso, nós vamos colocar aqui os elementos necessários para esse circuito na área de trabalho aqui do Multisim. Primeiro, eu vou colocar aqui os resistores. Eu tenho aqui 4 resistores, já vou colocar eles posicionados da forma como eles estão no meu circuito. Vou colocar aqui esses dois e vou colocar os outros dois aqui do lado de cá. Beleza, depois eu preocupo com os parâmetros. Agora eu vou colocar o transistor, no caso um transistor NPN, que é o que eu estou fazendo a análise, vou colocar aqui mais espaçados para facilitar depois as nossas análises. Eu vou colocar aqui mais para baixo. Beleza. Agora eu vou fazer a conexão desses elementos e depois eu coloco as fontes. Então eu vou aproximando aqui para ficar mais fácil de aparecer esse ícone aqui de traçar as linhas. Então eu venho aqui, aproximo, só para aparecer essa opção. Então eu vou conectando os pontos do meu circuito. Beleza.
Faço isso para todos os pontos, até terminar todas as ligações. Beleza. Agora está faltando apenas a minha fonte CC, que aí eu coloco ela aqui, ó, fonte CC, coloco ela do lado de cá. Aí agora eu faço a ligação delas. Então eu ligo esse ponto aqui e ligo esse outro ponto aqui embaixo. Beleza. Para minha simulação ocorrer de forma correta, eu tenho que colocar o ground. Vou colocar o ground aqui do lado de cá. E agora eu vou modificar os parâmetros. Bom, vou começar com esse resistor. Esse é o meu resistor que de fato eu chamei de R1, mas ele vale, na verdade, deixa eu só confirmar aqui, ele vale 10K. Então aqui está 1K, vou colocar aqui 10K. O R2, ele vale, de acordo aí com os meus dados, 2,7K. Então eu vou colocar aqui 2,7. Beleza. Esse resistor, eu chamei ele lá no circuito de RC. Então eu vou modificar o nome dele aqui para RC e colocar aqui o seu valor, né, que no caso ele vale 4,7 kΩ. Então, vou colocar aqui 4,7. Esse outro resistor, ele está chamando lá no circuito de RE. Eu vou colocar ele, o seu valor vale 2,2K. Eu vou colocar aqui, em vez de 1, colocar 2,2. Beleza, os resistores já estão certos. Essa tensão, coloquei lá como VCC, vou colocar aqui também, VCC, ela vale 12 volts. Então, vou colocar aqui 12 volts. E agora, eu vou colocar aqui os parâmetros do transistor. Aqui na versão gratuita do Multisim, tem poucos parâmetros que a gente pode alterar, mas um deles é o ganho de corrente, né? Eu vou colocar aqui, ó, que o ganho ele é 180. Existem diversos outros parâmetros, só que a gente não consegue alterar nessa versão beta. Mas só com essa alteração do beta a gente já vai chegar em resultados bem próximos aí do que de fato a gente precisa. Para verificar se a simulação condiz com os nossos cálculos, eu vou colocar aqui os pontos de interesse. Eu vou colocar aqui a minha tensão, vou colocar aqui tensão VB, vou colocar aqui tensão VC, eu vou colocar aqui tensão VE e vou colocar aqui uma tensão VCE. Vai ser essa tensão deste ponto e o ponto de referência inferior aqui embaixo. Arrastar isso aqui para baixo para ficar melhor de visualizar. Agora eu posso simular esse circuito. Então eu vou simular ele. E se vocês forem visualizar, por exemplo, a tensão VB, que é essa tensão aqui neste ponto aqui, está 2,54. E o nosso calculado, essa é a tensão VB, né? A nossa tensão calculada foi de fato 2,54. Então esse ponto aqui está bem próximo aí está exatamente igual, né, na verdade, o calculado. Este ponto em azul aqui, essa tensão de cima, é a tensão VC. A tensão VC calculada foi 8,1, então o simulado aqui está próximo também, 8,23. Essa tensão VCE aqui está 6,46 e nós calculamos 6,25, próximo também. Essa tensão aqui é a tensão VE, 1,77 e a gente calculou 1,85. Então está bem próximo mesmo aí da situação que a gente calculou, né, dos valores teóricos. Isso aqui, gente, a gente não conseguiu, de fato, igualzinho os mesmos valores, porque os componentes aqui simulados, eles têm parâmetros específicos que a gente nem consegue alterar. Então, de fato, a gente vai conseguir aqui, na simulação, valores diferentes do teórico, né? E assim como a gente conseguiria na prática também valores diferentes. Mas aqui está tudo bem próximo, então quer dizer que os nossos cálculos e a nossa simulação está coerente. Agora eu vou colocar as correntes, né? Eu vou tirar esses probes de tensão para ficar melhor da gente visualizar. Vou colocar aqui a corrente de base, vou colocar a corrente no emissor e vou colocar a corrente no coletor.
Beleza, vou colocar para simular. A corrente de base que a gente calculou foi 4,62 micro. Aqui está 4,45 micro, também bem próximo. A corrente no coletor, aqui está 0,80 mili, né? Aqui está 800 micro, então é 0,80 miliampere. A gente calculou 0,83, então está próximo. E a corrente IE, aqui está mais para 0,81 mili. Também bem próximo, né? E aqui a gente calculou 0,84. Então quer dizer aqui que a nossa simulação está coerente com os nossos cálculos. Vou mostrar aqui também a montagem desse circuito aqui no Tinkercad. Vou colocar aqui inicialmente uma placa de ensaio, que é a protoboard. Vou colocar aqui o transistor, no caso é um transistor NPN. Aqui a gente nem consegue alterar, por exemplo, parâmetros de ganho do transistor. É só NPN ou PNP. Então, de fato, a simulação aqui vai ser muito diferente do que a gente calculou. Eu tenho resistores, né? Então eu vou colocar aqui 4 resistores aqui em cima, depois eu aloco eles no circuito. E também eu preciso colocar minha fonte. Eu vou colocar aqui, ó, fonte de energia, que é essa fonte de cá. Beleza. Aí o que acontece? Aqui, esse transistor aqui específico, ele tem o coletor aqui do lado esquerdo, a base no meio e o emissor no direito. Existem outros transistores com outras pinagens, né? Mas esse aqui específico, ele tem essa configuração, coletor, base e emissor. Ele já vem escrito aqui, se você passar o mouse sobre esses resistores, esses terminais, quer dizer. O primeiro passo para a gente fazer a conexão, eu vou fazer a partir aqui da fonte de alimentação. Eu vou colocar a alimentação aqui, inclusive eu vou mudar a cor para vermelho desse fio. Vou colocar aqui em cima o negativo, vou colocar aqui preto. E vou colocar aqui embaixo também. Na verdade não vou colocar não, vou ver se vai ter necessidade. Bom, eu vou colocar o R1 aqui, nesta posição. O R1 ele está direto aqui no VCC, nesse terminal, e aqui embaixo ele está conectado em R2. Eu vou colocar ele inclinado para o lado de cá. E aqui eu tenho R2. Na verdade eu vou fazer diferente, eu vou colocar ele aqui, nesta posição, e o R2 eu vou colocar do lado de cá. Vou colocar ele rotacionado também e vou colocar ele ligado assim, dessa forma. Bom, entre esses dois pontos, que é entre R1 e R2, eu ligo na base do meu transistor. No caso, vou só puxar aqui, ó, e ligar aqui nesse ponto. Vou puxar até, inclusive, aqui de cima. Este ponto eu vou colocar ele com a cor azul. Beleza. O que falta? Eu tenho um resistor no coletor que liga direto este ponto do meu coletor na fonte. Então eu vou colocar ele rotacionado para facilitar a ligação aqui. Ele deu uma travada, mas deixa eu arrastar ele para o lado. Beleza. Eu só tenho que tomar cuidado para não confundir os terminais. Eu só inverti ele, então eu tenho que inverter a minha lógica também de montagem. Então aqui a base continua sendo essa, mas o coletor é do lado de cá. Então eu vou colocar aqui o resistor de coletor. O resistor de coletor está ligado no coletor aqui do transistor e o outro terminal está ligado na fonte VCC, que é o que está aqui. E o emissor, que é esse ponto aqui, eu tenho o resistor de emissor, que na verdade ele está conectado no emissor e o outro terminal no GND. Então dessa forma eu termino a montagem do meu circuito. Sendo esse aqui o valor de R1, né, eu vou chamar ele aqui R1,
ele vale 10K. Este daqui é o meu R2, eu vou colocar aqui R2, ele vale 2,7K também. Este daqui é o meu resistor de coletor, eu vou chamar ele de RC, igual está no circuito, RC, e ele vale 4,7, então 4,7K. E esse resistor, que é o resistor de emissor, esse aqui é o de coletor, esse aqui é o de emissor, RE, vale 2,2K. Então, 2,2K. Beleza, agora o meu circuito está montado. A única coisa que falta para esse circuito funcionar é colocar aqui a tensão da fonte. No caso, ela é de 12 volts. Beleza. Está pronto para simular. Então, simulando isso daqui, ele vai me fornecer aqui parâmetros, por exemplo, de 12 volts, que é a tensão da fonte, a corrente que ela está fornecendo para o circuito todo. E se eu quisesse medir alguma grandeza aqui? Bom, vamos medir, por exemplo, a tensão de base desse circuito. Então, eu venho aqui e pego o multímetro para fazer essa medida. Então, eu venho aqui, ó, seleciono aqui o que eu quero agora é o multímetro. Beleza, peguei aqui o multímetro, no caso aqui para medir tensão. Se eu fosse montar isso daqui, ó, eu ia pegar este terminal preto aqui do meu multímetro, ligar aqui no GND direto, eu até vou colocar essa ponteira como preta, e essa ponteira vermelha eu ia ligar aqui no terminal de base, que aí eu pego de fato a tensão de base e consigo amostrar ela aqui. Simulando esse circuito, a gente vai achar aqui uma tensão de 2,54 volts, né, que é de fato bem próximo à tensão de base que a gente tem. Mas essa tensão é até interessante eu ter colocado esse valor, essa grandeza a ser medida, porque esse aqui só depende da divisão de tensão do circuito de entrada, né, não interfere em nada do ganho do transistor. Se a gente quer verificar algum ponto diferente, né, da outra simulação, a gente vai medir agora outra tensão, que seria, por exemplo, a tensão de coletor. Tensão de coletor é a tensão nesse ponto, né, de fato aqui direto no coletor do transistor, e o outro continua de GND. Então eu coloco aqui, ó, a tensão de coletor, aqui deu 7,92. E a tensão no emissor seria eu pegar esse fio e colocar aqui no emissor. Então, iniciando a simulação, deu 1,92. Que todos aqui nesse caso eram próximos, então quer dizer que o beta típico aqui também é próximo do beta que a gente utilizou lá no Multisim de 180. Beleza. A tensão VCE seria um ponto no coletor, que seria essa ponteira vermelha do multímetro, e a tensão, a ponteira preta seria no ponto de E, então VCE. VCE, no caso aqui, daria 6. Então, relativamente próximo aí o que a gente simulou lá no Multisim. Só que aqui a gente não tem o controle, né, do parâmetro do beta do transistor. Bom, a gente pode medir corrente também. A gente pode medir, por exemplo, a corrente base. Como que a gente faz medir a corrente de algum lugar? A gente tem que abrir o circuito, né, e colocar o multímetro em série com a corrente que eu quero medir. Então, eu vou medir, por exemplo, a corrente de base. Eu vou colocar esse ponto aqui. Esse eu vou colocar do lado de cá, que é onde estava esse ponto que eu tirei, e aqui é para onde que ele foi. Esse daqui eu vou colocar preto. Então, desse jeito aqui, o meu multímetro ele está em série com esse fio azul. Então, por exemplo, aqui é a corrente que iria para a base do transistor, mas ele passa aqui pelo meu amperímetro para depois seguir para o meu circuito. Então, eu vou mudar aqui a minha escala para amperagem e agora ele vai medir essa corrente. Aqui a corrente deu 0,00, é uma corrente muito pequena, não tem a escala para eu modificar aqui, para eu conseguir medir. Então, como é um valor muito, muito pequeno, ele não consegue identificar aqui para mim
pelo menos não no multímetro. Vou tentar medir em outro ponto. Bom, voltando aqui para o Tinkercad, eu vou retirar esse fio daqui, vou deletar, e voltar esse fio para onde ele estava. Eu vou medir a corrente aqui no meu coletor, que ela é uma corrente maior. Eu vou rotacionar esse meu... Na verdade, eu não vou rotacionar, não. Eu vou manter ele nessa mesma posição, eu só vou chegar ele para cá. Porque aí eu coloco o meu multímetro em série com ele. Então, eu vou colocar essa ponteira vermelha do lado de cá e a preta do lado de cá. Então, o que eu faço com isso? Em vez de passar direto pelo meu resistor, ele vem aqui, passa pelo meu amperímetro e depois ele vai para o resistor. Eu não modifiquei o meu circuito, eu só coloquei o amperímetro para ser percorrido pela mesma corrente desse resistor de coletor. Fazendo a simulação, que a gente já consegue ter uma medida. 800 no caso aqui é 869 micro, próximo aí de 0,87 mili, que é bem próximo aí da corrente que a gente simulou e calculou também. Tá?